Pronto, estou de volta. Então vamos lá, parei no colimador, não foi isso? Foi. Legal. Avisando no grupo que já estou em sala. Então vamos lá. Da mesma forma que o raio-x convencional, ele tem o seu colimador, a tomografia também terá o seu colimador. Beleza? Tranquilo? O paciente ele vai estar aqui, ó, nesse verde. Tá? Aqui, tá vendo aqui, ROI? É o paciente. Aqui é o paciente. Vai aqui, ó, a radiação em forma de quê? De leque. E o detector, ele vai o quê? Detectar essa radiação e transmitir ela em imagem. Que essa aí é a parte física da tomografia, que a gente vai ver depois. Mas vamos falar do Gantry. É o maior componente do sistema de tomografia, tá? Nele você vai ter aí, ó, tubo de raio-x, como já foi falado, conjunto de detectores, como já foi falado, o DAIS, que é Data Aquisição Sistema, ou seja, Sistema Aquisição de Data. E o dispositivo a laser do posicionamento. Tá? Então, o Gantry, basicamente, é composto por esses componentes. Tá? Tamanho do Gantry vai influenciar muito na vai influenciar muito, né, dependendo do tubo de raio-x. Quanto maior a abertura do Gantry, maior a distância entre o foco do feixe de raio-x e o arco dos detectores. Quando ele fala em abertura, ele fala disso aqui, ó. Consegue visualizar aqui? Tá vendo? A entrada, Sim. quanto maior isso for, tá? Mais distante vai se tornar, né, o feixe de radiação para o arco de detectores. Ou seja, você tem a lei do inverso do quadrado da distância. Qual a lei do inverso do quadrado da distância? Se liguem nisso aí, ó. A intensidade do feixe diminui com a distância do foco ao objeto da forma quadrática. Tem desonra nenhuma, professor. Também não. Explique de novo. Então, olha lá, ó. Eu não disse para vocês que quanto maior a abertura do Gantry, maior a distância entre o foco e o feixe de raio-x dos detectores. Aí vocês conseguiram entender. Beleza? Uhum. Não conseguiram entender? Massa. Através, tá? Através disto, a gente tem a lei do inverso do quadrado da distância. Que lei é essa? Como é que funciona? A intensidade do feixe, feixe de quê? De raio-x. Feixe de radiação. Radiação. Ela vai diminuir com a distância
do foco ao objeto. Vamos lá. Quanto mais distante você estiver da radiação, só fazendo analogia para que vocês entendam. Quanto maior o objeto for distante do tubo de radiação, menor feixe de radiação captará ele, não é isso? Sim. Não é isso? Pronto. É a mesma coisa. A intensidade do feixe da radiação, ela passa a diminuir com a distância do foco ao objeto. Por que de forma quadrática? De forma quadrática, você vai ter ali, que a gente vai ver mais lá na frente, os pixels, tá? E o Vox. Para quê? Para a transmissão, para a construção da imagem. Deu para entender agora? Sim. Tranquilo para todo mundo, Simone, Jorge? Tá tranquilo. Beleza? Tá beleza. Protocolo para os exames de tomografia computadorizada. Quando a gente fala em protocolo, deve-se levar considerações que não são parâmetros do técnico de exame em questão. Tá? Não sou eu que defino o protocolo da clínica Grau. Não é Simone que define o protocolo da clínica Zé. O protocolo ele é único. São normas que devem ser seguidas com o intuito de padronizar a atividade. Certo? Agora, cada clínica ela tem um protocolo de atendimento. Você tem um protocolo de exame e vocês vão ter um protocolo de atendimento. E o protocolo de atendimento vai desde o momento em que o paciente chega até o momento que o paciente vai embora. E ao definirmos esse protocolo, a gente tem que levar em consideração os aspectos relacionados ao paciente. Tá? Ao paciente. Obviamente, levando em consideração o diagnóstico e ao equipamento. Beleza, galera? E aí, ó, são alguns requisitos para poder, né, você ter um protocolo exemplar. Quando se trata-se de crianças, jovens e idosos, devemos preservar a dose. Como assim a preservação da dose? Preservação da dose? Eu não tenho um protocolo de exame, porque eu tenho que, nesse caso, estar preservando a dose de um paciente, né, que seja criança, jovens e idosos. Ou seja, galera, a gente tem um protocolo a ser seguido, tá? Mas quando a gente fala em preservação da dose, nesse caso aí, é fazer o exame se realmente for necessário,
O médico tem que solicitar o exame se realmente for necessário. Então, dessa forma, você preserva ele. Né? Vinculado às características e limitações do equipamento com número de canais e revolução do tubo e colimação. Você tem aí, hoje, diversos equipamentos. Hoje ainda utiliza-se equipamento da 6ª geração, muito embora estamos na 7ª geração. Os equipamentos da 5ª e 6ª geração vocês ainda encontram, e eles têm um número menor de canais. Então, por esse fato aí, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Com a dosagem de radiação que vai ser emitida. Beleza? Requisitos definidos pelo diagnóstico. Resolução espacial. Professor, Oi, meu querido. ainda encontra esses equipamentos de 4ª geração em uso? 4ª geração você não encontra mais não, mas de 5ª você encontra. Do 5º em diante não encontra. Isso, de 5ª Entendi. você encontra. Resolução espacial. Usar cortes mais finos possíveis. Quanto mais fino for o corte, você tem aí um melhor diagnóstico. Beleza? E quem é que vai dizer o tamanho do corte? São vocês. Certo? São vocês. Da mesma forma, resolução de contraste. Exames com baixo nível de ruído, sem necessidade de resolução espacial. Aumentar a espessura do corte. Em alguns estudos de lesões, tipo mediastinais, aneurisma e aorta. Espera aí, professor. O senhor acabou de dizer que quanto mais fino a gente tem um corte, né? Quanto mais fino for o corte, melhor um diagnóstico. Beleza. Mas para alguns exames, é necessária uma resolução de contraste. A resolução de contraste nada mais é do que um exame com baixo nível de ruído. Se o exame ele tem um baixo nível de ruído, você vai ter aqui o quê? Uma espessura de corte um pouco mais grosso e não terá necessidade de uma resolução espacial. Beleza? Com alta resolução espacial, você tem cortes mais finos. Por exemplo, estudo dinâmico de nódulos, que seria a tomografia computadorizada dinâmica. Da mesma forma que você tem a ressonância funcional, né? Você também tem a tomografia funcional, dinâmico. E aí eu tenho a resolução temporal. São estudos das artérias coronárias, coração, massas mediastinais, né? Contíguas ao coração. Então, você tem aí a resolução temporal. Como todos os exames, deve-se fazer o quê? Anamnese. Tá? Como todos os exames, deve-se fazer anamnese.
Professor, na tomografia computadorizada, tem aquela coisa de eu poder entrar na sala de exame com algum material metálico no corpo, um anel, pulseira, relógio. E aí, quem pode responder? Poder pode, não pode é fazer um exame com eles no corpo, Pode. Por que pode? porque não vai ter Porque o aparelho ele emite não é radiação magnético, e não magnetismo. é. Na verdade, a resposta correta seria porque o aparelho ele emite radiação ionizante, Positivo. tá? Não como a ressonância magnética que emite radiação não ionizante. Mas a tomografia tem que tomar-se bastante cuidado também, né? Alguns pontos específicos devem ser analisados. Por exemplo, paciente que tem algum tipo de alergia. Né? Se o paciente ele tiver alergia a iodo, ele não vai poder tomar de imediato o contraste iodado. Ele vai fazer primeiro um processo de desequilibração para depois fazer o uso do contraste. Certo? Para se fazer uma tomografia, tem unidades. Na verdade, para se fazer tomografia, não necessariamente o paciente ele venha tomar contraste. Algumas tomografias é necessário o uso de contraste. Tem outras que não vai ter necessidade. De qualquer forma, a gente acha que não vai ter necessidade. Então, é necessário que o paciente ele fique em jejum. Quantas horas de jejum? Vai depender do protocolo da unidade. Tem protocolo, né, que ele pede 4 horas, tem protocolo que ele pede 6, tem protocolo que ele pede 8. Ok? E aquele mesmo questionamento. Tem alergia a iodo? Não vai perguntar dessa forma, porque o paciente ele não sabe o que é iodo. Né? Muito paciente não sabe. Então, o ideal é que vocês perguntem. Tem alergia a camarão? Tem alergia a caranguejo? Desculpe. Se eles disserem tem, o exame naquele momento ele é suspenso. Tá? E sempre procurar saber do exame qual o motivo, sempre procurar saber do paciente qual o motivo do exame. Beleza? Professor, Oi. o contraste na tomografia é sempre o iodado? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes. O contraste na tomografia vai depender do exame a ser analisado. Por exemplo, se eu pedir, Cleise, um exame do... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Do abdômen. Qual o contraste que deve ser realizado para o exame do abdômen, galera? Bário. O bário? O bário. Por que o bário? Bário, na verdade, Porque, é um contraste para ser ingerido, né? Via oral. Então, Não, geralmente, a resposta ainda não é essa. porque vai diferenciar a patologia dos órgãos dos... O iodo também faria isso.
iodo também faria isso, diferenciava. É E porque aí- da extensão do abdômen? Tem a ver? Não. Será que ninguém vai lembrar disso? E aí, alguém tem mais alguma ideia para dar fazer um gol? O bário deve ter algum componente que se adequa melhor à parede intestinal, mas o porquê em si, não sei dizer. Não necessariamente se adeque a menor aparelho intestinal. Mas vamos lá. O iodo, ele é hidrossolúvel. O iodo, ele dilui-se em água. Se você coloca o iodo ali, né, no abdômen total, intestino, onde tem a maior parte de água, o que vai acontecer com o iodo? Ele vai dissolver e não vai fazer o efeito do contraste. E aí a gente vai utilizar que contraste? O bário. Porque o bário, ele não é hidrossolúvel. Ah, professor, mas o paciente ele está com uma perfuração no estômago. E agora, se a gente colocar o bário vai vazar por essa perfuração. A gente não vai ter como visualizar. Vamos fazer o quê? Nesse caso, a gente vai colocar o iodo 131. Beleza, galera? Ficou entendível para todo mundo? Ficou. Sim, entendi. Todo mundo conseguiu aí? Então, pronto. Ficou tranquilo. Deve-se pedir ao paciente que retire qualquer adorno ou roupa que esteja na região do interesse. Geralmente, a gente pede para que ele vista o roupão, né, para fazer o exame. Deve explicar ao paciente todo o procedimento, de forma que ele entenda, para que ele venha colaborar com o exame. No caso do acompanhante, a gente deixa ele na sala de exame quando do início do mesmo, tá? Salvo situações especiais. Certo? Então, assim, se tiver uma criança, né, que ela não fique sozinha na sala, pode entrar, então, um acompanhante. Esse acompanhante, ele deve estar todo paramentado com proteção. Tá? Deve estar todo paramentado com a proteção. E aí, terminamos a nossa aula de tomografia 1. Alguma dúvida, galera? Alguma dúvida? Eu não, por enquanto não. Geralmente essa aula minha dura 3 horas, 3 horas e meia. Ai, minha mãe ia me matar. Oi? Ia me matar. Não, mas porque é online, não há muita interação de vocês na sala, né? Na sala presencial tem mais. Sempre tem mais perguntas, mais coisas. Isso. É, porque interrompe mais a aula, então demora mais tempo. É verdade. Exatamente. Ainda bem que vocês entendem isso. É uma interação maior.
na presencial. Melhor. Eu acho muito melhor. E melhor. E melhor. É porque, tipo, às vezes quando tem uma pessoa tem uma dúvida, muitas das vezes é a dúvida da maioria. Verdade. Professor, esse vídeo vai estar E de uma disponibilizado dúvida essa aula? surge outra, né? De uma dúvida sempre vai surgir outra Vai sempre na subir. matéria. Sim. Alguém perguntou o quê? Professor, Peraí, rapidinho. Eu perguntando, Diga, Simone. essa aula gravada vai estar disponibilizada? Vou disponibilizar para vocês. Por favor, porque eu cochilei mais do que eu prestei atenção, para falar a verdade. Estou Professor, falando sério. Feliz Eu Simone. acredito. Rebeca É avisou que não entrou sério. na aula porque teve que ir para emergência, viu? Pronto. Ela deve falar com o senhor no privado. Eu vou disponibilizar a aula. Daqui a pouco eu estou disponibilizando Ótimo. para vocês através do YouTube. professor, Eu não sei se eu vou conseguir colocar ela no portal. E esses slides você vai botar lá no portal? Ótimo. Se eu conseguir botar ela no portal, ótimo. Se não, eu disponibilizo como eu estou disponibilizando as passadas. Uhum. A do portal, E o ela só slide vai estar lá, né? A do portal, ela só está ficando 5 dias. Né? Eu disponibilizo para vocês no YouTube e deixo aí até terminar a disciplina. professor, uma dúvida. Oi, diga. Fugiu. É que eu também não assisti, acho que o senhor deve ter falado. A tomografia, ela vê partes ósseas, partes moles também, como é que é? Vamos lá. Eu não vi no início da aula. A tomografia, galera, é para visualizar principalmente a parte óssea, tá? Ressonância, a parte mole, e tomografia, a parte óssea. Ah, professor, significa que é somente a parte óssea que a gente verifica na tomografia? Não. Você também visualiza a parte moles, tá? Mas o foco dela é parte óssea. Beleza? Tranquilo? Beleza. Ok. Segura aí só um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui só uma coisa, porque senão eu, ao invés de liberar vocês, eu vou adiantar. Rapidinho. Diário de classe. Dá tempo. Eu vou liberar vocês. Porque aí a gente tem até o dia 18 de janeiro. Vocês já estão cientes do recesso, não estão? Vocês estão aí?